Meu amigo, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva agora, porque a gente traz aqui sempre muita coisa legal do Palmeiras, muita informação, muita coisa do que a mídia fala também, a imprensa fala, a gente vem trazer aqui para bater de frente com eles. E agora a gente vai mostrar para você o que foi dito na ESPN, o que o Zinho falou. Olha só, o Zinho comentou aí essa vitória do Palmeiras contra o Fluminense. Bora ver. 69 pontos e tem neste momento 7 gols de saldo de vantagem para o Galo e ainda para o Botafogo. E também uma enormidade aí, 16 gols de vantagem para o Flamengo. O Zinho acho que é a melhor pessoa para responder essa questão, afinal de contas foi 4 vezes campeão brasileiro e foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras. Então, Zinho... Cinco. Não tira título meu, não. Qual que eu tirei então, hein? Tem do Flamengo, tem do Cruzeiro, tem do Palmeiras... Você deve estar na polêmica de 87, né? Não tô não. Então é 2 do Flamengo, então, e é isso. E 1 no Cruzeiro e 2 do Palmeiras. Enfim, Zinho, o Palmeiras é campeão brasileiro ou ainda não? Como é que eu abro esse nosso Sport Center, Zinho? 87 é do esporte, viu, Zinho? Só pra te avisar. Não, eu vou abrir parabenizando o Breno Lopes, mais uma vez, jogador decisivo. Peraí, no 87 não era Copa União? Até onde eu lembro era Copa União, né? 2000 era João Avelange. Por que o do Palmeiras é fax? Uma final... Ele fez gol de Libertadores e faz gol do título do Palmeiras, porque o gol dele, para mim, faz com que o Palmeiras consiga botar mais uma taça, né? Mais uma taça nesse museu maravilhoso, lindo, que o Palmeiras tem, que nós conhecemos. E o Breno Lopes muito contestado, o Breno Lopes muito cobrado, o Breno Lopes de muitas polêmicas durante a temporada, o Breno Lopes descartado em alguns momentos até, né, de opção do treinador, se torna um jogador importantíssimo, decisivo. Todos falam do Endrick, merecidamente, todos elogiam e colocam o Endrick como um grande jogador, mas eu quero destacar o Breno Lopes também, porque a entrada dele proporciona também para o Endrick um poderio ofensivo melhor do Palmeiras, e é ele que faz 3 gols no jogo, mas só valeu 1. Então, assim, para mim, Palmeiras campeão brasileiro. A gente tá vendo os lances aí novamente, vamos ver aí os gols também, os gols, né, do Breno Lopes, só 1 que valeu, mas a gente tá vendo que no começo do jogo, o John Kennedy assustou o Palmeiras, hein, Zé Elias? Foi uma jogada, né, em que aí eu acho que o Marcos Rocha foi muito mole no lance, né, normalmente o zagueiro se impõe ali porque o atacante tá de costas, e aí o zagueiro consegue chegar e dominar esse lance, mas ele foi muito bem, faltou um pouquinho, vamos dizer assim, ele bateu muito cheio na bola, né, se ele, ao invés de bater forte e dar só um toquezinho por cima, ele faria um golaço, né, e bom jogador, hein? É muito bom jogador. E isso vale pro Endrick também, tá? Esse foi o primeiro gol, então, anulado, porque o Endrick leva a bola ali com a mão, não é, dona, no momento ali da jogada. Mas minutos depois, o Breno Lopes recebeu aí do Zé Rafael e fez o gol. É o gol, então, o Breno Lopes já tem um gol do título do Palmeiras na Libertadores. Vai ficar marcado como gol do título do brasileiro esse, dona? Vai ficar marcado, como o Zinho falou, jogador batalhador, profissional. Não é um craque, mas é extremamente esforçado, aplicado, importante. Por isso o Abel sempre confiou no Breno. Teve um episódio marcante dentro desse Campeonato Brasileiro, né, contra a torcida, que acho que ele errou. E foi muito grande ao admitir o erro dele, na explosão que ele teve ali, né, o gesto que ele fez pra torcida. E, mais uma vez, sendo importante em uma taça do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras é campeão. E eu falo isso também como esse time é consistente, né? Você tem uma diferença aí de 7 gols, né, de saldo. Sim. Alguém imagina o Palmeiras tomando uma goleada? Ou algum concorrente dando uma goleada, né, que ninguém imagina que possa ser algo plausível nessa última rodada? Eu não imagino que isso aconteça. E o Palmeiras sendo de novo campeão com um gol de Breno Lopes. Um jogador que acho que, tecnicamente, ele não é um dos 5 principais jogadores do Palmeiras, longe disso. Mas eu acho que ele consegue muito bem mostrar o símbolo do que é esse Palmeiras do Abel Ferreira. É um jogador muito aplicado e que vai construindo um roteiro muito interessante de redenção nessa temporada. E talvez um jogador que não desista, né? E acho que essa talvez tenha sido a marca também do Palmeiras nesse campeonato. O Breno, ele se envolveu, assim, naquela confusão, porque ele perde um gol contra o Corinthians, lembra? Sim. Aí no jogo seguinte, ele faz ou na sequência do campeonato, ele faz um gol muito importantezinho contra o Goiás. 97 minutos de jogo e é ali que ele desabafa com a torcida, né? E aí ele critica os torcedores e tal, depois as pazes são feitas e aí ele acaba sendo importante no jogo contra o São Paulo e agora também no jogo de hoje, Zinho. É a cara, você acha mesmo, Zinho? Sim? Tem esse espírito do Palmeiras do Abel? O Breno Lopes, eu acho que sim, nessa coisa de... a frase do Abel, né? Não é do Abel, né? Dizem que é do Mancuso lá atrás, também jogando pelo Palmeiras. Mente fria, coração quente. E o atleta de futebol tem que ser muito assim. Eu e Zé Elias, a gente viveu muito isso, né? Essa cobrança, às vezes até um certo ponto de respeitosa exagerada que existe em cima do atleta, do profissional. Não há uma paciência, né? Então há uma cobrança muito imediata. E isso foi a história do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Muitas vezes, né? É muro pichado, muita represália em cima da Leila, do Anderson Barros. Quem não foi cobrado e que merecidamente, né, há um respeito muito grande é o Abel Ferreira. Mas aí o Abel Ferreira é cabeça fria, coração quente. É diferente da frase que você disse do Mancuso aí, tá? Pela torcida, pela imprensa, ele tem as cobranças pelo jeito de ser do Abel, né, nas suas coletivas polêmicas. Mas, assim, os atletas, até certo ponto, em certo ponto do campeonato, não é que foi abandonado, a palavra não é essa, mas diminuiu a presença do torcedor no estádio. Isso foi alvo de crítica do próprio treinador, do Abel, não é minha não. Eu, nos programas, comentei sobre isso. Falei que esse grupo do Palmeiras, que é o maior grupo da história do Palmeiras, não é o melhor. Mas pelo que eles vêm conquistando nos últimos anos, nenhum grupo, nenhum elenco dentro do Palmeiras ganhou tantos títulos consecutivos como esse grupo, como esse elenco. E eu vou mais longe.
Eu vou mais longe. Algum grupo de futebol brasileiro, algum time do Brasil ganhou tanta coisa em 3 anos? Essa pergunta vale você refletir. Tava pensando sobre isso. Tava pensando sobre o que eles falam do Abel, que o Abel isso e aquilo pro Palmeiras. Ele é pro futebol brasileiro. Qual time ganhou 9 títulos em 3 anos? Me fala aí. Qual time ganhou 9 títulos em 3 anos? Eu não lembro qual foi o último time se teve um time que ganhou 9 títulos em apenas 3 anos, eu não lembro. E ele não merece em nenhum momento ser, não é questionado, cobrado. Inclusive o Tite, fala muito do Tite, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo, a imprensa baba o do Tite, mas o Tite no Corinthians, cara, eu acho que ele ganhou um Campeonato Paulista, né, em 2015. Ele ganhou 2 Campeonatos Brasileiros, 11 e 15, a Libertadores, o Mundial e a Recopa, né? Quer dizer, ele não ganhou mais nada. Foi isso que ele ganhou, a Libertadores, Mundial, Recopa 3, 2 Campeonatos Brasileiros 5 e o Campeonato Paulista 6. Acho que foi isso, né? Quem mais que ele ganhou no Corinthians? Porque o Paulista de 14 não foi dele. O de 13 foi do Santos, né? O de 14 foi do Ituano, né? E 16 estava Santos e Audax na final. Sim, mas o apoio, a confiança, o acreditar nesse grupo não pode... Então quer dizer que, meu irmão, Abel é maior que Tite. Não é o melhor. Mas pelo que eles vêm conquistando nos últimos anos, nenhum grupo, nenhum elenco dentro do Palmeiras ganhou tantos títulos consecutivos como esse grupo, como esse elenco. E ele não merece em nenhum momento ser, não é questionado, cobrado, sim, mas o apoio, a confiança, o acreditar nesse grupo não pode faltar de ninguém. Porque esse grupo sempre deu respostas. Teve momentos difíceis ao longo desses anos todos esses anos, teve quedas. Saiu na Copa do Brasil, se não me engano, foi para o pro CSA, né? Não sei. Pro CRB. Não, tô falando lá atrás. CRB, no Allianz Parque. Perdeu Recopa para o Defensa e Justiça. Porque sair para o São Paulo é mais aquela coisa da rivalidade. Aí o torcedor fica chateado, porque é ele que vai sofrer na rua, a encarnação, aquilo. Então, mas você perder para o São Paulo é um gigante. É ruim você perder, ninguém gosta de perder. Mas você, numa decisão contra um time do teu nível, isso faz parte do futebol. O duro é você sair para um time muito abaixo. E esse grupo deu a volta por cima sempre deu uma resposta. E às vezes em decisões que não era o favorito, não era considerado favorito, até vou falar da Libertadores contra o Flamengo. Todos nós falávamos que o elenco do Flamengo era melhor, que o Flamengo tinha mais recursos, que o Flamengo tinha mais opções. Todos nós. Mas o grupo do Palmeiras nunca pensou assim. Sempre sabia que tinha condições. Isso é mérito do Abel, da sua comissão técnica e desse elenco, e desses jogadores. Incluído nisso está o Breno Lopes. Que sim, teve um erro, explodiu. Zé Elias, quantas vezes a gente quis explodir também? A gente como ex-atleta. A gente quando... Milhões de vezes, cara. Não é fácil você ser xingado, você sair na rua, você ser cobrado, você ver um comentário na imprensa, às vezes, diminuindo. Porque uma coisa é você falar jogou bem, jogou mal. Outra coisa é você chegar e falar que o cara não tem condições de vestir a camisa, que o cara é um peladeiro, que o cara é... O que os caras ouvem, tem uma hora que o cara não aguenta. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, o Zé Elias passou por isso. Agora, tem que ser o que o Abel falou. E esse grupo do Palmeiras foi e tá aí o prêmio. Campeão brasileiro mais uma vez. Esse elenco maravilhoso, espetacular, que pra mim... Olha, Bruno, você conhece a história do Palmeiras também. Eu vivi dentro do Palmeiras mais de 5 anos da minha vida. Eu joguei 333 partidas pelo Palmeiras. Eu ganhei 8 títulos vestindo essa camisa gigantesca. Mas um elenco que como esse, que fez essa história de bicampeão de Libertadores, de bicampeão brasileiro... Desculpa me estender, mas a gente tem que exaltar esse elenco do Palmeiras. Se ele não é o melhor, que eu acho que da década de Leivinha, Dudu, Ademir da Guia, eu não vivi essa época, eu não sei, eu não vi o jogo e é difícil comparações, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Eu posso, de repente, olhar para o meu elenco de 93, 94, para o meu elenco de 98, 99, que ganhamos Libertadores, que ganhamos Copa do Brasil, que ganhamos Mercosul, né, que ganhamos Paulistas, que ganhamos Brasileirão. Eu não quero comparar em termos de técnica. Sim. Acho até que o nosso elenco de 93, 94, é a minha opinião, tecnicamente era superior. Tinha jogadores com qualidade técnica superior. Mas em números de títulos, de conquista, de história, esse elenco é maior. Pelo amor de Deus, hein? Claro que era. Pô, tinha ser de 93, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo. Pelo amor de Deus. Você é louco, tio. Evair, Edmundo, tá louco. Duas passagens vitoriosas, né? Pô. E você tem esse elenco conquistando isso em uma... Aí depois chegou o Alex, a Evair não contente com tudo, voltou, Asprilha, o Zéinha da Bahia, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Roque Júnior, Horácio, Júnior, São Marcos. Puta que pariu. Geração, né? Em uma sequência de 3 anos, né? É impressionante, assim, eu concordo totalmente com o Zinho, né, que viveu e foi muito vitorioso também com a camisa do Palmeiras. O Abel chega no final de outubro de 2020. Olha a história que ele construiu, com vários jogadores ainda lá dentro desse elenco, e não é fácil você manter esse time no auge. Muitos conseguem títulos grandes, mas poucos conseguem manter essa fome. E ele, de certa forma... Isso é mérito do Abel ou é dos jogadores? Os dois. Eu acho que ele é uma unidade, né? Ele tem um algo a mais ali internamente, de conseguir convencer os caras. Tem uma declaração até recente do Veiga, né? Que o time joga de maneira automática já.
Porque, assim, já entende muito bem o que tem que fazer dentro do campo. E a sede dos jogadores também, né? Porque tem grupo de jogador que acaba se desmotivando, que entende que já tem um número de títulos grande, né? Já tem sua história no Palmeiras. E a gente tem que falar que, mais uma vez, o Abel, ele reinventou o time. Ele mudou o esquema, né? Em uma temporada com muita pressão na parte política, principalmente em cima da Leila, né? Só com 2 reforços chegando, Arthur e Richard Rios, ele perdendo jogadores. E ele conseguiu encontrar soluções, utilizando base. Né? Por exemplo, o Endrick, tudo bem que esse é fora de série, né? Mas outros jogadores entrando também, Vanderlan, né? John entrando hoje também, só para citar alguns. E eu acho que o Palmeiras não tem nem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro. Vocês citaram o Flamengo, eu acho que o elenco do Galo também é superior do ponto de vista assim, de número de jogadores. É um elenco mais vasto do que o elenco que o Abel tem. Então, mais uma vez, ele mostra que ele é um grande treinador e que esse grupo é especial, que é mais uma academia da história do Palmeiras. Né? Tudo isso ocorre muito por conta da incompetência de tudo que aconteceu com o Botafogo, o campeonato fica aberto. E quando você dá uma brecha para esse Palmeiras, ele levanta a taça. Não tem a brecha como. também foi dada para outros times. Para outros. Mas quando você dá uma brecha para esse Palmeiras, ele vai levantar a taça. Você não tem nenhuma dúvida, porque ele tá moldado para isso. É um time competente, é um time que, óbvio, tem qualidade. Não tô falando que o time do Palmeiras não tem qualidade. Eu tô falando que não tem o melhor elenco do futebol brasileiro e um grande treinador. Então, mais uma taça merecida pro Palmeiras de Abel Ferreira. Em que momento vocês acham que o Palmeiras, assim, entrou no jogo, Zé Elias? O jogo do Boca. Quando ele perdeu pro Boca? Quando perde pro Boca. Porque eu acho que aí o Abel tira um pouco aquela teimosia. Não vou dizer teimosia, não é isso. A defesa. Ele defendia muito as suas ideias, as suas convicções, e eu acho que isso é válido. Faz parte. Se o treinador não tem convicção da sua ideia, ele não pode ser treinador. Né? Porque ele não vai saber armar a equipe, ele vai passar insegurança para os seus jogadores, ele não vai saber o que fazer dentro de campo. Quando o Palmeiras perde a classificação pro Boca dentro de casa, o que acontece? No segundo tempo, ele encontra uma solução para a ausência do Dudu. Porque quando o Dudu sai, ele fica procurando jogadores. Ele põe o Arthur do lado direito, ele põe o Arthur do lado esquerdo, ele põe... Ele usou muito o Flaco mesmo, né? O Flaco, aí ele põe o próprio Breno, né? Em determinadas ocasiões. Só que assim, quando ele encontra com o Boca um jogador, aí ele mexe no segundo tempo, ele tira a referência, né? Ele põe o Breno Lopes, põe o Endrick rodando, jogando livre, solto. Aí ele encontra um time que sai daquela... Não vou dizer, não é zona de conforto do Palmeiras, não é isso. Eu acho que o Palmeiras nunca esteve confortável com o Abel. Eu acho que ele procura sempre incentivar os jogadores, motivar, cobrar, porque eu acho que o treinador tem que fazer isso. Mas eu acho que para os adversários ficou mais difícil. Porque todos nós já sabíamos, né, mais ou menos como o Palmeiras ia jogar. Você tinha os 2 volantes, você tinha o Zé Rafael que ficava mais centralizado, o menino que chegava, mas às vezes você tinha o Veiga que puxava um pouquinho do lado direito para receber essa bola, e aquela chamada de todo mundo vinha para trás para poder jogar a bola nas costas para aproveitar a velocidade e a movimentação do Rony. O Palmeiras se baseava muito nesse sentido, né? E aí tinha o Veiga que pegava a bola, e depois 3 zagueiros, né? Às vezes o Marcos Rocha, ou senão o Piquerez para soltar o Mike. Tinha essas variações. Mas os times adversários, de certa forma, já sabiam mais ou menos como se comportar com o Palmeiras. Quando ele começa a encontrar essa solução com o Boca, ele sai, ele ainda tem 4 jogos que tem dificuldades, acho que perde. Entre os jogos do Boca e o final, ele ficou 4 jogos sem vencer. Até a partida contra o Curitiba, que ele vence e engata a sequência. E ele encontra essa equipe. Né? Ele encontra um Endrick que volta a jogar muito parecido com o estilo de jogo que ele fazia na base, que é pegar a bola de frente e partir para cima dos zagueiros. Ele dá uma liberdade um pouco maior para o Zé, porque em determinados jogos ele coloca o Luan como um terceiro zagueiro, mas o Luan vai para frente como um volante, aí libera o Zé Rafael para sair como um segundo volante, como ele estava acostumado a fazer. Quer dizer, ele conseguiu, nesse curto período, encontrar soluções para justamente entrar no jogo em que o Botafogo permitiu o Palmeiras entrar. E quando eu estou condonando, quando você permite o Palmeiras de entrar na disputa, você tem que, primeiro, ser competitivo durante 90 minutos. Você não pode jogar 40. Se você jogar 40, você perde, porque o Palmeiras começa do primeiro até o último minuto, o Palmeiras é intenso. O Palmeiras, às vezes, pode não jogar bem, né? Pode não jogar bem, às vezes, os seus principais jogadores, mas você sabe de uma coisa, o Palmeiras vai correr 90 minutos, vai te pressionar, vai ter intensidade com a bola nos pés, para justamente criar as situações de jogo como para sair com a vitória. E aí, eu só completando, eu falei durante essa semana, o Zinho sabe o que eu vou falar, um time vencedor, ele tem muitos departamentos que muitas vezes não aparecem. Eu falei aqui no F90 durante a semana e volto a falar. O problema do Palmeiras era muito mais externo, de uma torcida organizada que estava brigando com a Leila, do que propriamente internamente com o Palmeiras, internamente no vestiário. Você não viu nenhum jogador sair reclamando do Palmeiras, do Abel ou da diretoria. A diretoria fez um planejamento e esse planejamento eles conseguiram seguir a risca no sentido de tranquilizar os jogadores e façam o seu trabalho, o planejamento é esse. O Abel, todo mundo fala, o Abel pediu jogadores no começo do ano para a ausência do Danilo e do Scarpa. Os 2 jogadores vieram, o Arthur e o Rios. O Arthur chega e soluciona o problema. Sim. Começa a jogar bem, inclusive, faz gols decisivos, só que tem o mérito dos adversários que entendem como joga. Então ele cai um pouquinho de produção. Aí sai. O Rios é diferente, ele começa a entendimento de meio campo, isso leva um certo tempo, mas ele fez boas partidas, mas o menino sobe. O menino começa a jogar bem. Então as substituições foram feitas. E o Abel, a todo instante, sempre frisou. Eu prefiro trabalhar com um elenco curto do que um elenco muito inchado. Sim. Porque é muito mais fácil de você administrar essa situação. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras jamais internamente teve problemas. E aí méritos, especialmente Abel e sua comissão, todos.
Todos. Até os que faziam revezamento para serem expulsos. Reclamação. Todos. Fisioterapia, fisiologia, departamento médico, nutricionista, os tiozinhos e as tiazinhas que fazem a limpeza. Tudo isso faz parte de um elenco e de um ambiente vencedor. Eu acho que essas pessoas são responsáveis pelo Palmeiras jogar com tranquilidade. Né? Pro Palmeiras entrar em campo focado no e jogar só... eu quero só vocês dentro de campo. Tem uma entrevista, tem uma matéria... Desculpa até me prolongar. Rapidinho, tem uma matéria que ele até brinca, né? O Abel falou... Para ser palmeirense, ele não dormiu direito. Isso. Porque se ele não dormiu, ele não consegue fazer. Então tem uma série de coisas que nós não sabemos, mas esse Palmeiras é vitorioso. Então é o seguinte... Palmeiras vitorioso, grande Zé Elias, falou aí, deu aula, né? Zé Elias aí, realmente dando aula sobre o maior campeão do Brasil. E você dando o seu like aí no vídeo, se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda, e deixando um comentário aí, hein? Concorda com o Zé Elias nessa análise dele? E com o Ozinho? Tem que ter calma para falar essa frase, hein? E com o Zinho. Você concorda com o Zinho? Então deixa aí o seu comentário. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. E será que vai ser campeão agora contra o Cruzeiro mesmo, hein? Será que não tem riscos, não? Perigoso esse negócio, hein? Não pode ir comemorar antes da hora, né? Apesar de eu ter falado aí que se Gasta Fluminense já era campeão, sabe que matematicamente ainda não era. Mas assim, daquele 99,9999% de chance de levantar o caneco nesta quarta-feira. E o Cruzeiro sabe, né? Ele que sabe. Se ele quiser ver o Atlético campeão, ele apronte. Ele que apronte. Agora, se ele quiser correr o risco, corra. Corra o risco. Tá querendo jogar, ter uma vaga na Sul-Americana e o Santos vai ter que ganhar para tirar essa vaga do Cruzeiro. Na verdade, eu acho que nem o Santos ganhando. Na verdade, acho que o Cruzeiro tá com os burros na água aí, né? Não sei nem o que ele tá... Rafael Cabral tá querendo aí. Deu uma entrevista ontem, aí, depois do jogo, falando que nós temos que lutar pela Sul-Americana ainda, nessa última rodada. Tá de brincadeira, né? O cara teve aí com o pé na cova aí, tá agora querendo Sul-Americana. Tá de brincadeira. Levanta a mão pro céu, dá graças a Deus. Até o próximo vídeo. Avante palestra!